Oi, gente, boa noite. Eu acho que a gente já pode começar esse nosso momento. Quero agradecer a todos que estão aqui, agradecer ao Edvander por ter aceitado esse nosso convite, né? Meu em particular, da minha gestora, Edilene, que também está aqui presente, e da biblioteca como um todo, né? Hoje a gente está no meio do Conexão 2025, que é um evento que acontece todos os anos na Faculdade Unifametro. É um evento acadêmico, né, um evento de integração, né, entre os cursos, né, entre as suas áreas. Existem convidados externos que vêm para agregar, trazer mais conhecimento, mas principalmente é um período para que os alunos possam se mostrar o que fazem dentro da sala de aula. E nisso, existem oficinas, palestras, apresentação de trabalhos, e é muito interessante, né, ver essa mesclagem, essa junção de eventos que mostram o que cada área está produzindo, né? É muito interessante. E essa palestra entrou na grade de programação porque ela tem esse âmbito acadêmico, né? A gente pensou, né, sobre isso, aliás, a gente pediu ao Ed que sugerisse, né, um tema que encaixasse nessa parte da pesquisa, né? E é um tema muito atual, né? Relacionar podcasts, mídias sociais à pesquisa acadêmica. É muito interessante. E ele vai falar disso melhor do que ninguém, né? Aqui. E eu estou aqui só para fazer uma pequena introdução, né? Porque além de sermos colegas de trabalho, colegas profissionais, né? Aliás, né, da biblioteconomia, somos amigos, né? Estudamos juntos e somos amigos desde então. E é muito interessante ver essa jornada, né? A gente se acompanha, né? Por mais que não trabalhemos juntos, né? Mas nos acompanhamos, né? Na jornada da vida. E é muito interessante ver como tá agora, porque eu vi toda essa caminhada dele de desses primeiros passos, né, relacionados a podcasts, a adentrar no mundo do YouTube, né, no universo do YouTube. E é muito interessante ver como as coisas vão crescendo, vão mudando, claro, com muito trabalho e muito esforço, né, você abrindo caminhos, né, procurando um caminho, procurando aquilo que você tá tentando ver crescer. É muito interessante ver, porque eu vi essa jornada dele, não só depois da nossa graduação e a dele com o mestrado, né, deixa eu já adentrar nessa parte, né, que além de todas as especializações e cursos que ele tem mestrado na Ciências da Informação, né, aqui também na UFC, e também foi foi o tema, né, da pesquisa de mestrado dele. Só que o Ed sempre teve esse pé relacionado, esse carinho relacionado ao audiovisual, né? Ele, desde a época da graduação, que ele trabalhou no Povo, ele sempre teve esse carinho de trabalhar um, em um ambiente não tão tradicional para o bibliotecário, que eu acho que isso é muito importante, ter essa visão de que o bibliotecário não está inserido apenas
no tradicional, no acervo tradicional, físico, com livros, ainda em arquivos, porque ainda trabalhamos em arquivos também. E é ter essa visão de que podemos trabalhar com materiais, com mídias, com áudio e fazer um trabalho excelente com isso. E além de ter trabalhado no Povo, o Ed também participou de projetos relacionados com a Casa de Cultura aqui na UFC, com o ICA, com o Instituto de Cultura e Arte, que eu também adoro, porque eu tenho que dizer. E tem essa produção relacionada, obviamente, ao audiovisual, à mídia, ao áudio, ao visual, à fotografia, tudo isso está inserido com o que a gente pode trabalhar, né? E eu acho que eu já posso passar a fala para ele, né? Que ele vai falar melhor do que ninguém. Ed, boa noite, muito obrigada por estar aqui. Oi, gente, obrigado, boa noite, obrigado pelas palavras, Roxane. Roxane é mais do que amiga, é uma irmã que a gente se conhece já há mais de 15 anos, né, Roxane? Desde a época da graduação e sempre estivemos juntos aí, trabalhos em equipe, e a gente fica muito feliz aí pelo sucesso um do outro. Quero agradecer ao convite, agradecer a Yerilene também, tá? Parabenizar pelo evento, eu vi que é uma programação bem diversa, abrange várias áreas, né? E espero aí contribuir de alguma forma para esse momento aqui com vocês. Quando o pessoal da Unifametro me convidou, queria muito que eu trouxesse aí o tema da inteligência artificial, né? Ou algo relacionado. E aí eu confesso que eu ainda estou tateando um pouco aí nessa temática, em especial trazendo para as mídias, né, para o audiovisual e para o sonoro dos podcasts, mas é um tema que se amplia muito quando você usa as ferramentas de inteligência artificial aplicadas à multimídia, né? Especialmente hoje, quando a gente tem aí muitas plataformas de áudio, de vídeo e muitas possibilidades de converter esse material em outros formatos. Mas aí eu sugeri o tema de trazer os podcasts na pesquisa acadêmica por uma questão de embasamento mesmo, da gente poder ver aqui, nesse momento, o básico da aplicação aí dos podcasts e na podosfera. Eu vou falar muito de podosfera, né, que é o ambiente onde esse material é produzido, né, um ambiente virtual. E aí, quem sabe em um segundo momento, né, em uma outra ocasião, eu trago aí algumas plataformas que nos auxiliam em questão de inteligência artificial para a gente poder trabalhar com esse tipo de mídia. Sabemos que já existem muitas plataformas de inteligência artificial que com determinados comandos já produzem esse tipo de conteúdo, certo? Mas o que é que eu vou focar aqui? No básico, partindo de que nós, seres humanos, vamos roteirizar, vamos gerenciar projetos de podcast, vamos estudar a fundo para um TCC, para uma dissertação, ou para um artigo científico, certo? Então a proposta é basicamente essa. Eu me chamo, como a Roxane me apresentou, Edvander, né? Eu me auto-intitulo bibliotecário audiovisual. Dentro da biblioteconomia, a gente tem aí vários nichos de atuação, né, para o bibliotecário. Sou mestre de Ciência da Informação desde 2018. Atuei com repositórios audiovisuais durante a minha pesquisa de mestrado, né? E atualmente eu estou aí liderando o projeto Cocriando, que dentre as suas ramificações tem o podcast Cocriando na podosfera. Eu trago aqui uma breve linha do tempo, só para uma questão de apresentação minha enquanto profissional. Eu tenho um percurso de 6 anos aqui, né, em tela, de 2018 a 2023, onde eu trago o início da minha trajetória na administração de podcasts, né? Porque antes de 2018 eu trabalhei com acervos de imagens, né, imagens audiovisuais, propus métodos de classificação, de indexação, enfim, para esse tipo de acervo. Mas a minha trajetória na podosfera, ela começa de fato no mestrado, quando eu ingressei no PPGC-UFC em 2017, e categorizando os tipos de material na Universidade Federal do Ceará, eu me deparei com o universo dos podcasts. E quem se depara com esse universo, né, eu não sei se vocês vão concordar aqui comigo, não consegue mais largar, porque são muitas possibilidades, né?
e em algum momento aqui eu vou pedir a interação de vocês aqui no chat, até para ver o consumo de vocês, né, com esse tipo aí de conteúdo, tá? Então eu iniciei esses testes no PPGCI como parte da minha dissertação, e a primeira plataforma que eu explorei foi a SoundCloud, né? A SoundCloud é uma plataforma, uma das, pelo menos na época, era muito top, assim, para você gerenciar conteúdo em áudio. Não apenas relacionado a podcast, mas a conteúdos musicais. E questão de direitos autorais, né? O pessoal aí da música entende muito disso e precisa, né, de uma plataforma que seja confiável para a questão de direito autoral. Então a SoundCloud é completa nesse sentido. Não por acaso ela tem um valor de assinatura bem alto, porque ela de fato é bem completa. Então eu iniciei testando com essa plataforma. Na sequência, quando nós lançamos em 2019, lá na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, que era onde eu atuava, né, no atendimento da biblioteca, então eu trouxe essa proposta para o atendimento atrelada à minha dissertação de mestrado. Então era o protótipo, né? E era uma via ali de mão dupla. Nós começamos a produzir podcasts para divulgar os produtos e serviços da biblioteca para a comunidade, em simultâneo a minha aplicação na dissertação, né? Então, meio que houve ali uma troca, né? Os dois lados saíram ganhando, tanto o pesquisador como a instituição, porque aí nós efetivamente começamos esse lançamento na plataforma PodCloud, né? Foi a que a gente escolheu na época. Infelizmente, essa plataforma foi extinta no Brasil, ela foi descontinuada, tá? E aí a gente teve que migrar para uma outra plataforma que eu vou apresentar aqui para vocês brevemente também hoje. Em 2020, naquele contexto, né, de pandemia, nós começamos a nossa trajetória no YouTube. Antes, quando a gente trabalhou no YouTube, né, antes de 2020, só na questão das videoaulas, em editar videoaulas, eram videoaulas gravadas, né, então aí também tem a possibilidade de atuação nossa, de gravar essas videoaulas, disponibilizar no YouTube, sabendo que com o link qualquer pessoa vai acessar, né, então se vocês querem produzir conteúdo em videoaula e posteriormente transformar em podcast, vale a pena testar outras plataformas de vídeo que tem uma salvaguarda, né, uma disponibilização que garanta a questão do direito autoral, tá? O YouTube, ele é muito flexível com relação a isso, porque com o link você consegue baixar, né? Muitas vezes a gente consegue fazer o download, então fica aí já essa observação com relação aí aos conteúdos no YouTube. E aí ali nós começamos a fazer as transmissões ao vivo em 2020, em um projeto de extensão chamado Plurisaberes, né? Ainda existe o YouTube, ainda existe o canal com a memória audiovisual do que foi produzido naquele período, e expandimos, né? Fizemos a transição do podcast, que antes se chamava BCHcast, porque BCH era a sigla, né, da Biblioteca de Ciências Humanas, para o projeto de extensão Plurisaberes. Então fizemos essa transição naquele ano para poder abarcar essa proposta da extensão. Em 2021, foi quando eu me deparei com o termo cocriação de valor durante um curso de especialização em gestão universitária. E aí foi o tema do meu TCC. E por isso que eu trouxe a proposta da cocriação para o audiovisual. Existem autores, né, que trabalham essa perspectiva de cocriação na área de marketing, de administração. Então, basicamente, eles defendem que nas mídias sociais, tanto quem produz como quem consome são co-criadores. Então, por isso que se justifica aí o nome do meu projeto, tá? Quando a gente fez essa breve transição, já pensando ali em 2021, 2022, em um novo projeto. Em 2022, nós planejamos e prototipamos um espaço de cocriação audiovisual sediado em biblioteca universitária, que eu vou apresentar brevemente aqui para vocês, porque tudo isso aqui que eu estou falando eu vou atrelar ao uso do podcast, tá? Né? Nesse âmbito aí do acadêmico, né? E em 23, a gente efetivamente lança o Cocriando, né? Como nosso projeto de empreendedorismo e gestão de projetos na área da educação e áreas correlatas. Aqui são as logos dos projetos que eu coordenei na Podosfera desde 2018, né? Com a logo do Sistema de Bibliotecas da UFC na época, então nós nos chamávamos ali BCH-UFC, depois BCH-Cast, depois Plurisaberes, e a partir de 2023,
co-criando na Podosfera, que é o que tem até hoje, né, os registros tanto das palestras e dos conteúdos em videoaula convertidos, né, para episódio de podcast desde 2003, mas também antes, tá? Então, se vocês pesquisarem por qualquer nome desse daqui, vocês vão localizar o nosso conteúdo nas principais plataformas de áudio. Aqui foi uma breve contextualização digamos assim, do meu lugar de fala dentro da Podosfera, né? Que é esse conceito que eu trago aqui para vocês, que é do inglês Podosphere. E como a gente conceitua, né, esse termo? A Podosfera é um ambiente virtual onde os podcasts são criados, administrados e distribuídos para que os seus episódios sejam pesquisados, acessados e ouvidos via streaming, né, online, no seu aplicativo de áudio, ou após download do arquivo, normalmente no formato extensão MP3, né? Então, existem duas possibilidades aí de você consumir esse conteúdo, né? E eles são feitos para esse modelo, desde o início, já foram pensados nessa perspectiva de consumo, tanto online como via arquivo baixado, né, no seu dispositivo móvel. Ainda com relação à Podosfera, nós temos que, além das pessoas convidadas e da interação com a audiência, fazem parte desse ecossistema os produtores e administradores de podcasts, denominados podcasters. Então, aqui, entre nós podemos ter entre nós podcasters, né? Quem sabe aqui, alguém que seja da área da enfermagem, não sei se tem área da saúde, quais são as áreas da Unifametro, mas supondo alguém da área da enfermagem, que quer montar ali o seu projeto na Podosfera e quer discutir, quer roteirizar alguns temas dessa área de atuação. Então a pessoa já se torna podcaster, né? A área do direito, da mesma forma. Então nós temos aí profissionais que estão se lançando cada vez mais nesse universo, que tem sido muito promissor, principalmente tendo o YouTube como vitrine, né? Há ainda os chamados videocasts, cujas gravações ao vivo acontecem no YouTube, que foi nessa estratégia que nós utilizamos na biblioteca, né, desde 2020, gravávamos no YouTube e lançávamos depois a versão em áudio, né, convertendo em áudio e editando para compor episódios de podcast. Então você pode usar dessa estratégia também que muitos YouTubers utilizam. Não são todos, porque existe uma parcela que acha que o seu conteúdo só no YouTube já vai monetizar, já vai suprir sua necessidade, né? Ele não tá errado. Mas existe uma possibilidade além, que é a versão em áudio. Então, o próprio Spotify hoje, ele tá meio que mesclando, né? Já faz um tempo que ele tá mesclando ali a imagem, né? A capa do episódio, ou seja, uma fotografia, o conteúdo em áudio e o conteúdo em vídeo. E aí nós, como usuários da plataforma, acabamos que temos a opção ali de fazer uma escolha de como nós queremos consumir aquele conteúdo, né? Então, por isso que os videocasts também têm surgido aí nesse ecossistema que é a Podosfera. E aí vamos aqui para algumas questões iniciais, vou pedir a interação de quem está aqui, tá? Vou pedir a interação no chat, eu preciso ter aqui uma noção, né, de como é que está o conhecimento de vocês para eu poder avançar a partir daqui. Você consome podcast? Em qual plataforma você ouve? Ouvir um determinado podcast já embasou o desenvolvimento de algum trabalho seu, seja em nível acadêmico ou em nível profissional, técnico, tá? Você já se interessou em produzir um podcast? Então são aí 4 perguntas que eu vou pedir para vocês interagirem aqui comigo, trazerem para o chat, até porque eu preciso ter aqui uma visão, né, de como é que está esse consumo, certo? A Bárbara já respondeu aqui, consumo muito pouco e apenas no YouTube, certo? E as demais também, né? Se já embasou o trabalho, Deezer, Roxane tá no Deezer. Já se interessou em produzir algum, tá? Vou pedir para vocês colocarem aqui no chat, que aí eu vou avançando na apresentação, mas aí eu volto para ver a resposta de vocês, tá certo? Vou sempre comentando aqui o que vocês colocarem. Consumo no Spotify, a Rayane. Consumo no Spotify apenas ouvindo notícias, certo? E a Ana Paula, YouTube. O YouTube tem ganhado aí em projeção. Bom, então na nossa... falta tempo, é verdade.
Então, na nossa introdução, o que é que nós temos aqui, certo? Um neologismo, né? De onde surge aí a palavra podcast, que lá em meados dos anos 2000, ali entre 2004 e 2006, foi tida como a palavra do ano, né? Considerada aí pelo dicionário Oxford, em inglês, né? Então é uma junção de iPod com broadcast, e aí deu podcast. E mídia lançada em meados dos anos 2000, como está aqui no slide, existe na literatura, tanto na literatura como em alguns textos, né, de sites da internet, que mencionam, que afirmam que surgiu em 2004, então esse ano de 2025 já existem aí alguns perfis, né, que comemoram 21 anos dessa mídia, né, uma mídia relativamente aí nova ainda. E a base é a tecnologia feed RSS, é uma tecnologia de comunicação de conteúdo. É basicamente um link, onde você gera o link em uma plataforma de hospedagem, e com esse link você replica o conteúdo em outras plataformas. Então, às vezes as pessoas acham que vai como mágica, né? Para todas as plataformas, ou pelo menos a maioria das plataformas de áudio, mas não. É um link gerado que você consegue distribuir esse conteúdo, e enquanto mais plataformas o teu conteúdo tiver, maior será a projeção e o engajamento, tá? Para o seu projeto aí na podosfera. Em muitos países, o podcast se tornou uma mídia de crescimento exponencial e, consequentemente, o que a gente chama de fonte especializada de informação, destinada a reunir temas e grupos de interesses afins. Tecnologia lançada no ano de 2004, o seu auge no Brasil foi registrado em 2019, quando foram suscitadas muitas discussões acerca das vantagens, do alcance, do engajamento das plataformas de áudio e das potencialidades de uso dessa mídia. Ali em 2019, tivemos esse boom, né? Houve o lançamento aí do podcast mais ouvido, né, no nicho de notícias, né, na América Latina, que foi o Assunto, do portal de notícias G1. Esse podcast ficou por muitos anos no topo do mais ouvido. Temos o da Folha, né, se eu não me engano é o Café com Jornal, da Folha de São Paulo, também sempre no ranking. Tivemos naquele ano a divulgação dessa mídia em telenovelas, né, também da Rede Globo. Então, estava mesmo que no boca a boca essa disseminação, e era novidade naquela época, né? Não que já não existisse antes, porque como nós vimos é ali de 2004, mas de fato houve uma grande campanha para o consumo dessa mídia, né? Eu vou ler aqui o comentário da Raquel, tá? Consumo bastante sobre tudo, principalmente no Spotify, mas também no YouTube. Na época da pandemia foi quando mais consumi e fiquei com vontade de criar um junto com uma amiga. Na pandemia, realmente, nós tivemos aí um caminho aberto e muitas plataformas, como a gente vai ver aqui, foram lançadas e também adequadas, né? Adaptadas àquela necessidade do período pandêmico, né? Tá aqui a comprovação. O Google disponibiliza uma ferramenta chamada Google Trends, né? Onde ele dá o interesse de busca dos usuários, né? Em um determinado período de tempo. Então, a palavra podcast no Brasil, tá? Você ainda filtra por país no Google Trends. No Brasil, teve o seu auge ali, ó, entre os dias 25 e 31 de agosto de 2019, como está aqui nessa linha aqui, nessa curva ascendente, né? Então, no Brasil, considerando aqui esse período, ó, de 2018 a 2020, o auge foi aqui, em agosto, né? E foi justamente esse período coincide com o lançamento desse podcast, O Assunto, e com a ampla dinamização, né, dos veículos de comunicação para o uso dessa mídia. Então, os veículos estavam migrando, de fato, né, para cada vez mais para fazerem uso aí dessa mídia. Então, por isso nós temos aqui esse amplo uso, esse amplo alcance ali em agosto de 2019, né? E no ambiente acadêmico? Aí são mais perguntas também que vocês vão me responder aqui no chat, tá? Vocês já se depararam
se existe, né? Já se certificaram, se existe podcast de referência? Será que existem pesquisas sobre podcasts? Já foi pensada alguma metodologia de pesquisa? Já foram publicadas fases de planejamento para podcasts? Então, eu vou deixar também aqui um espaço para vocês aqui no chat, tá? Refletirem aí sobre essas questões, para que eu possa ler no decorrer aqui da apresentação. Dragões de Garagem, né? É um podcast referência e é citado em artigos científicos. Temos muitos outros, mas Dragões de Garagem realmente ele está ali na vanguarda, né? São muitos episódios publicados, dentre outros, tá? E metodologia. Surge pouco a pouco metodologia de pesquisa. Nós veremos no final dessa apresentação uma delas, que atrelou a etnografia ao método de pesquisa com podcast. Então, vou apresentar também brevemente aqui no decorrer da minha fala. A Bárbara respondeu aqui: nunca pensei no podcast como uma ferramenta de pesquisa. Até então, para mim, era apenas entretenimento. Muito bem. Dependendo da sua área, Bárbara, você pode fazer um levantamento, né, de conteúdo em áudio, de palestra ou de videoaula que esteja disponível na podosfera, documentar esse material, gerar referência e citação em ABNT e apresentar em um trabalho, certo? São possibilidades. Às vezes a gente está ali, né, desenvolvendo um determinado trabalho acadêmico com artigo tradicional, né, com trabalhos apresentados em evento, enfim. E aí nós temos a obrigação, né, de citar e referenciar, tá? E as bibliotecárias que estão aí para orientar vocês, né, nesse percurso. Mas e se um determinado vídeo ou um determinado áudio em podcast também tenha me ajudado naquele percurso, né? É a gente pensar que é meio injusto não citar e referenciar no trabalho. Então, a gente recomenda, e a norma da BND traz exemplos, né? Para referência de áudios e vídeos. Então, estamos basicamente aí trilhando nesse caminho também, de palestras, né, gravadas, que você pode acessar e que você pode embasar o teu estudo aí no ambiente acadêmico, tá? Roxane no chat, deixa eu ver se eu li da Bárbara, li, pronto, Roxane no chat. O curso de música da UFC tentou fazer alguns projetos relacionados à música aqui em Fortaleza, mas creio que não souberam como fazer e os projetos não vingaram. É um exemplo, hein? É um exemplo, né? É a primeira escolha da plataforma, né, Roxane? Então, assim, eu imagino, né, que sejam produções autorais, não é isso? Produções autorais envolvendo alguns instrumentos, e aí você primeiro tem que escolher a plataforma, né, que você tem aquela confiabilidade. Aí eu vou dar aqui alguns exemplos também de plataforma. Mas muito boa aí essa experiência, viu? Compartilhada aí com a gente. E já foram publicadas fases de planejamento para podcasts. Veremos aqui algumas etapas que nós publicamos recentemente, né, em artigo, trazendo aí esse planejamento para quem quiser, né, se aventurar aí na podosfera e lançar o seu próprio projeto de podcast. São 10 fases para o planejamento. Vou iniciar, né, apresentando essas 10 fases para depois entrar em um método de pesquisa também sugerido por um artigo científico. Então, nós temos aqui, elencando os 10 aqui em tela, né? A definição da linha editorial, a segmentação de público-alvo, a análise das estratégias de gravação e edição de áudio, a realização de testes e prototipação é sempre no acerto e no erro, na tentativa e no erro, tá? Isso é normal. A tomada de decisão sobre a plataforma para hospedagem, o monitoramento da distribuição do conteúdo nos chamados agregadores de podcast, e os agregadores são as plataformas de áudio, tá? Existem várias. 7. A escolha de mídias sociais para engajamento com o público, a produção de conteúdo em bolso, né? Traduzido aí do pocket content, né? Conteúdo em bolso, a exemplo dos shorts, dos reels, tá? Dos trailers, né? Do Spotify. Então, a gente pode produzir esses conteúdos mais enxutos para servirem aí de pesca para o público, né?
9, a retroalimentação do conteúdo na podosfera. E 10, a elaboração de diretrizes para a gestão de informação. Aí aqui eu trago para a nossa área da biblioteconomia, né? Trazendo o bibliotecário para junto desses produtores de áudio e vídeo. Definição de linha editorial. A gente vai passar aqui rapidamente por cada item, certo? Onde nós iniciamos aqui pela definição da linha editorial e em etapas, né? A etapa do planejamento e da concepção e roteirização. No planejamento, algumas questões norteadoras. Qual o tema de interesse? É necessária a criação de uma marca? Então, tudo isso você coloca no seu planejamento, né? Faz o diagnóstico para saber se você precisa de profissionais de outras áreas, e assim você inicia o teu projeto na podosfera, tá? E dentre ferramentas e recursos, esquemas, mapas conceituais, pesquisas na internet, benchmarking, tudo isso aqui é válido. Em concepção e roteirização, qual será o embasamento para a discussão? Vai ter um roteiro pré-pronto? Vai seguir no improviso, né? Haverá perguntas e respostas no formato entrevista? Então, tudo isso você desenha nessa etapa aqui. É necessário produzir slides para nortear a gravação e ferramentas e recursos, as fontes especializadas de informação. Esse momento aqui, por exemplo, ele está sendo gravado aqui comigo, né? Então, eu estou aqui com vocês utilizando o slide, mas vou gerar aqui um conteúdo em áudio que eu vou passar para a edição, né? Esse conteúdo vai passar por edição, vai ter o áudio trabalhado e, na sequência, será disponibilizado como episódio de podcast, né? Então, você pode fazer esse caminho de utilizar um slide. Se você não quiser adotar o do improviso, você mapeia um slide e você vai seguindo aí na tua gravação. E aí nós temos aqui, se você quiser, né? Eu não tenho ideia de tema, não tenho ideia de nome para o meu projeto. Então, o que eu indico é o Google da podosfera, que é o site chamado Listen Notes, tá? Claro que, como qualquer ferramenta comercial, né, ele tem uma limitação na versão gratuita. Mas, para início, se você não tem ideia, né, de como é que está aquele tema na podosfera, ou se aquele nome do projeto que você quer dar, se ele já existe, e se ele existir, qual é que é a perspectiva. Com o Cocriando eu fiz isso, né? Nós temos o termo cocriação, ele não é único da administração. Ele está lá na psicologia, ele está em outras áreas também, está lá na Natura, tem um Cocriando Natura, então tudo isso a gente acreditou. Então, você vai constatar isso acessando o Listen Notes. Você vai checar, vai verificar, usando lá os filtros de busca, né? Se existe um projeto na podosfera com aquele nome que você quer atribuir ou com aquele tema que você quer abordar. Eu vou para o chat agora. Biblioteca Fametro é quem está administrando aqui a sala, né? Edvander, aqui na biblioteca já... É a Erilene, né? Edvander, aqui na biblioteca já pensamos diversas vezes em desenvolver podcasts. Porém, ainda não foi possível delimitarmos e implantarmos o projeto. É começar, Erilene, sabe? Você assim, não tem uma estrutura, não sei qual microfone, se precisa de câmera. Não, começa com o celular, né? É iniciar, dar o pontapé inicial, né? Foi o que nós fizemos na BCH. Nós não tínhamos estrutura, né? Então, basicamente foi com o celular. Eu fazia essa captação em auditórios, né? Sempre foi uma marca nossa fazer essa captação em auditórios, em palestras que estavam sendo realizadas antes da pandemia, né? Então, a gente levava mesmo o celular no máximo, o microfone de lapela e conseguia desenvolver. Então, aí você vai tentando convencer a gestão, né, a administração da importância de ter um espaço, desse espaço se anexar da biblioteca, por que não, né? Porque é informação. E aí você pensa em toda aquela categorização de conteúdo posteriormente, né? Você produz e faz a curadoria. A Raquel Oliveira. Trabalho com adolescentes e já pesquisei referências em podcasts para apresentar eles. Canais falando sobre literatura, linguística, língua portuguesa, etc. A própria editora Companhia das Letras tem um podcast que conta com muitas discussões do meio literário editorial. Também escutei outros de outras áreas,
como psicologia e arquitetura, e é legal. Principalmente para a galera que não é daquela área em específico, mas tem curiosidade, exatamente. Aí entra muito uma questão que eu tenho aprendido muito agora, com o meu mentor de carreira acolá, que eu estou na transição de carreira, que é descer um pouco, né, a linguagem, né, porque você primeiro determina o público, a gente vai entrar aqui na segmentação de público, né, então exemplo aqui, psicologia e arquitetura, se você não é da área, então alguns jargões, alguma linguagem técnica você não vai compreender, né, e aí o podcaster, ele tem que ter essa sensibilidade. Por mais que pareça uma coisa assim muito beabá, mas tem que fazer. Realmente a gente tem que explicar assim o básico para o público, né? Em biblioteconomia a gente tem os glossários, né? No material impresso, né? No áudio não, você vai ter que verbalizar o significado daqueles termos, tá? Eu tô gostando muito das interações no chat, hein? Não me abandonem no chat, não. Segmentação de público-alvo. Então, nós temos compartilhar leituras, né? Você mira um determinado público e enxerga aqui as possibilidades. Compartilhamento de leituras, divulgação de produtos e serviços, discussão de assuntos de interesse de uma categoria profissional. Você fortalece a sua categoria, né? Você trabalha a sua imagem enquanto representante daquela determinada área. Então, é um caminho possível. A publicação de aulas, palestras, relatos de experiência e conteúdo instrucional, a promoção de debates e rodas de conversa, grupos de discussão, tá? O lançamento de nomes que se destacam em suas áreas de atuação, seja qual for essa área, tá? Todas as áreas importam, são importantes sim para a gente produzir conteúdo e proporcionar convergência entre mídias, ou seja, começar o conteúdo no YouTube e disparar para outros canais. Hoje, essa convergência tem sido mais do que necessária. Aí nós temos a análise das estratégias de gravação e edição de áudio. Falei brevemente aqui já sobre gravação, né? De você, com o celular, você consegue fazer, com o smartphone é tranquilo, depois você trata o áudio em um software de edição. Aí aqui nós temos, né, algumas sugestões de software, Adobe Audition, Audacity, Pro Tools, Reaper e muitos outros, né? O Audacity já supre a tua necessidade, é bem básico, então é só começar, é só ver os tutoriais e começar, tá? Na gravação, fica como dica, né? Será que o seu tom de voz está ideal? Não precisa ser nem alto nem baixo, né? Existem microfones que vão modelar, né? Vão te ajudar a modelar ali o teu tom de voz. E aí basta dar uma pesquisada. Avisos de linguagem, se houver muito né, muito tá, muito certo, muito ok, que é normal, né? Na linguagem falada, em apresentações, mas lá na edição você corta. Da mesma forma, o controle de respiração. Parou para respirar em uma determinada palestra, uma apresentação, normal, mas aí você corta no áudio, porque aí fica mais fluido, né? Fica mais linear. E aqui os exemplos, né, da realização de testes e prototipação. Aqui são imagens, né, do espaço que nós inauguramos lá na BCH no dia 10 de março de 2023. Como eu falei, na tentativa e no erro, certo? Estávamos lá melhorando, né, os equipamentos, fizemos lançamentos de livros, palestras, o laboratório estava sendo usado para agendamentos, né, de edição de conteúdo, as turmas eram reunidas, né, para treinamentos sobre produção de conteúdo, questão de acessibilidade também, né, tínhamos lá todos os equipamentos para trazer essa comunidade, para ter aquele espaço de gravação e edição. E aí nós denominamos aquele espaço de cocriação audiovisual em biblioteca universitária, né? Já trabalhando aí na perspectiva do nosso projeto Cocriando, que na verdade surge lá e agora está aí com a gente no mercado aí da prestação de serviço, né? Roxane, no chat, né? Ed, é preciso uma pesquisa de interesse do assunto, caso eu precise criar um podcast, ou você vai criando conteúdo e o público vai surgindo, vai criando e vai surgindo. Aí a pesquisa você faz depois, né? Para ver se está agradando. Mas é criar. Porque a gente começa com os cis, né?
Os se's e os serás, né? Será que vai ter público? Será que vai dar certo? Será que assim, né, vai surtir efeito? Começa fazendo. E aí, se você vê que aquele caminho não foi muito bem, não teve muita audiência, vai mudando no percurso. Porque aí você vai ter todo o histórico das tuas tentativas, né? E o conteúdo vai estar lá produzido na tua plataforma. Então, vai gerar, com o tempo, engajamento para você, tá? Essa é a dica aí que eu deixo, é começar. 5. Tomada de decisão sobre a plataforma para a hospedagem. Aí, gente, são muitas possibilidades, tá? E se você for convencer um gestor ou um docente, né, de um projeto X, enfim, que você quer lançar aquela ideia, é você pesquisar o custo-benefício das plataformas, mesmo aquelas que se dizem gratuitas, chega um momento que elas vão te cobrar, então você precisa estar preparado para isso e colocar no papel. Temos aqui alguns exemplos de plataformas de hospedagem, né? Castbox, Libsyn, Podbean, Podcastix, Podomatic, SoundCloud, Spotify e Spreaker. Spotify for Creators, que era o antigo Anchor, né? Então, às vezes você vai achar Anchor, mas o Spotify agregou essa plataforma. Então, muitos estão começando no Spotify, né? E os relatos que eu recebo é que é intuitivo, é fácil de fazer. Eu tô no Spotify, né? Mas aí, às vezes, o que as pessoas não sabem são das limitações em você distribuir o conteúdo para outras plataformas, né? Porque o Spotify, ele vai te permitir produzir, mas ele vai priorizar a própria plataforma dele, entende? Que de fato é a maior que existe, né? De fato o Spotify é a maior que existe. Mas existem outras, que aí você vai amarrando esse conteúdo. Lembra da tecnologia feed, né, que eu falei? Pelo feed RSS você distribui o conteúdo nas demais plataformas, né? Número 6, o monitoramento da distribuição do conteúdo nos agregadores de podcast, ou seja, nas plataformas de áudio. Então, nós vimos anteriormente que nós hospedamos o conteúdo e depois existe a distribuição. E aqui é só um exemplo, né, das plataformas de áudio que nós temos como possibilidade para distribuir esse conteúdo. Então, temos a Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Listen Notes, o Google, né, da podosfera, o Listen Notes, Pocket Casts, Podcast Addict, o próprio Spotify, TuneIn e YouTube. O YouTube ele tem a versão do YouTube Music, permite que você distribua o conteúdo para o YouTube Music, né? Ou seja, a versão em áudio. Mesmo que você tenha um vídeo, o YouTube Music ele vai apenas a versão em áudio. E que a tentativa era fazer frente ao Spotify como concorrente, né? Mas o Spotify ainda continua aí liderando as possibilidades, né? De você consumir o conteúdo e como principal plataforma de áudio. 7, a escolha de mídias sociais para engajamento com o público. Então, dentre elas, podcasts, YouTube, Instagram, Telegram, WhatsApp, LinkedIn, tá? Claro, você não vai dar conta de todas, né? Mas aí você seleciona aquela onde você constata que o teu público, de fato, está. E uma que você, que vá ao encontro da sua proposta. Exemplo, Cocriando, nós tentamos fazer grupo no WhatsApp, no Telegram, mas vimos que o Instagram e o LinkedIn suprem, né, a nossa necessidade. Então, a gente está focando nessas duas mídias, mais no LinkedIn, porque tem a questão da prestação de serviço, né? Então, o Instagram, a gente está em dívida lá, mas para o ano que vem tem uma proposta aí de nós produzirmos conteúdo para o Instagram. YouTube, você deve priorizar, certo? Principalmente em questão de shorts, tá? Que aumenta muito aí o teu engajamento. E as outras você pode analisar se vale a pena também você manter dentro aí do seu projeto. Produção de pocket content, eu vou pro chat. Deixa eu ver se eu perdi. Roxane, no chat, né? A mídia social para engajamento depende do seu objetivo? Sim. Sim, Roxane. Porque você vai... Aí sim, aí você vai segmentar de fato o público lá por dentro, né?
Você vai ter a opção de gênero, de idade, de horário de consumo, né? Tudo isso você vai levar em consideração. Então, depende sim, tá? Número 8, produção de pocket content. Aí nós temos os trailers no Spotify. Lembra que o conteúdo de bolsa é a pesca, né? Então escolha sempre um bom trailer pro Spotify, né? Um bom episódio. Ele pede um episódio curto, onde você se apresenta para o público. Então você foca nos trailers do Spotify. Reels no Instagram, alcance é enorme, né? Shorts no YouTube, mais enorme ainda, né? É impressionante os números que os shorts alcançam, sabe? Se fala muito no tal do verbo scrollar, se eu não me engano, né? Você tá lá scrollando, né? Vem do scroll, né? De você passar a tela, e isso aumenta a cada, quando você pega seu dedo e a cada clique que você dá ali, você vai passando, absorve a estatística no shorts do YouTube, né? Então, de repente, se você comprou todo de conteúdo, você faz a mensagem certa para um short, com certeza você vai trazer inscritos para o canal, né? Ou mais visualizações para o canal. Então, essa é a roda, né? Que se retroalimenta aí dentro dos shorts no YouTube. E, claro, canais no WhatsApp, né? Que você pode ingressar, pode postar as novidades para o teu público e trabalhar. Mas consome muito, hein? Eu acho que de todos aqui o que consome mais são os canais do WhatsApp. É você ter mesmo uma equipe só para monitorar a divulgação naqueles canais, tá? 9, a retroalimentação do conteúdo na podosfera. Então, nós temos o feedback e a avaliação, tá? Com algumas questões norteadoras que estão aqui e algumas ferramentas e recursos que vocês estão vendo também em tela, né? Feedback. De que maneira incentivar o retorno do público? Pode ser por curtida, por comentário, compartilhamento, enquete, caixa de pergunta, ou a pessoa mandar uma mensagem de áudio para que ela se ouça também, né? Tecnoblog usa muito isso, tá? A gente tem aí, e que eu acompanho, sou fã do pessoal de lá, né, Tecnocast, eles têm um grupo no Telegram que incentivam, né, essa interação, atribuição de nota ou estrela, tá? Você pode fazer esse feedback aí, obter esse feedback com essas estratégias. Avaliação. Qual é a efetividade dos podcasts, né? De que maneira medir o alcance? E aí, como ferramenta, ranqueamento, estatística de acesso, download, reprodução e compartilhamento. No Cocriando, a gente lança um ranking lá nas mídias sociais, né? Um ranking mensal, né? Então, todo final de mês, dia 30 ou 31, tem lá um ranking dos 5 mais ouvidos, e a gente agradece ao público, né, que nos acompanha. E anualmente, a gente tem um episódio especial só trazendo os mais ouvidos durante o ano. E aí a gente encaminha e-mail e agradece, né, aquelas pessoas que participaram daquele episódio com a gente e que possibilitaram alcançar aqueles números, tá? Então fiquei como sugestão para essa retroalimentação. Em retroalimentação, eu também chamo a atenção para que vocês ouçam, né, os episódios nas outras plataformas. A gente já teve caso de, por exemplo, um determinado episódio, ele enganchar muito em um determinado agregador. Se eu não me engano, na época era a Apple, né, da Apple. E aí a gente teve que refazer, porque enganchou em um, é questão de tempo enganchar nos outros, tá? Enganchar que eu falo é travar, certo? O áudio travar. Então, esse monitoramento é importante, tá? Também nesse sentido aí de retroalimentação de conteúdo. E 10, que aí eu puxo para nós, bibliotecários e bibliotecárias, a elaboração de diretrizes para a gestão de informação. E aí nós temos a análise de conteúdo, descrição, indexação e a divulgação, né? Uma proposta, né, de serviço de informação, você pode trazer grupos de pesquisa, grupos de docentes a produzirem conteúdo e você fazer a curadoria daquele conteúdo, né? Trabalhar nesse sentido aí dessa rede de pesquisa acadêmica, né? Que você acaba por divulgar. Então, de questões norteadoras, quais as palavras-chave utilizar, de que forma descrever o conteúdo, quais estratégias de marketing, como implantar esse serviço de disseminação seletiva de informação, são algumas questões aí que podem ser pensadas para se administrar nessa gestão de informação, tá?
E ferramentas e recursos, a linguagem natural ou vocabulário controlado, instrumento de pesquisa, catálogos e repositórios, trazendo bem para a biblioteconomia, né? Mídias sociais, QR Code, banner, outdoor, panfleto, catálogos e repositórios. Sim, panfleto funciona, certo? Os panfletos ainda funcionam. Então, você pode gerar um panfleto, né? O outro não é um panfleto, gera um panfleto, aí bota o QR Code ali, bota, sei lá, no balcão da biblioteca, no balcão da tua clínica, não sei se aqui vai ter algum veterinário, veterinária. Enfim, faz um material mesmo impresso, e aí você vai chamar a atenção do público, né, para o seu conteúdo, tá? Lá, um evento recente que teve do Sebrae, lá no Centro de Eventos, tinha uma pesca lá que enganou muita gente, que era uma nota falsa de R$100, né? Essa nota estava lá no chão, e aí quando a pessoa pegava e achava que era dinheiro, ele abria, era um panfleto divulgando o serviço da pessoa com o QR Code, né? Então, são iniciativas que você pode trazer também para divulgar o teu conteúdo na podosfera. Eu só dando insight aqui, né? Pronto. Eu finalizei a parte das fases, certo? Se você quiser planejar e iniciar aí algum projeto acadêmico em podcast. Aí eu estou passando já aqui para o final da minha fala, que é da pesquisa em si, mas eu estou de olho aí no chat. E como método de pesquisa, né? Porque eu trouxe o uso dos podcasts na pesquisa acadêmica, na perspectiva aqui do planejamento da produção desse conteúdo, e agora esse conteúdo produzido que pode gerar outras pesquisas. Então nós temos aqui basicamente aqui um esquema, né, de como funciona aí essa metodologia de pesquisa, onde meio que a gente tem aqui alguns degraus, né, que vão aqui ascendendo. Um tipo de pesquisa, né, que demanda um método de pesquisa, que por sua vez demanda um instrumento para coleta de dados, uma técnica para coleta de dados e uma técnica para análise de dados. Então, basicamente aqui esse é um caminho, né, de uma metodologia de pesquisa. E aí eu vou ilustrar esse caminho com base na produção de conteúdo em podcast. E o método que eu trago é um método proposto por 2 autores. É um artigo internacional muito citado, tá? Eu considero até referência e inovador, né? Um artigo único, que foi publicado em 2021, que se chama Podcast Ethnography, ou seja, a etnografia aplicada ao podcast. Como método de pesquisa, a etnografia, nós temos a etnografia tradicional, clássica, né, como método de pesquisa. Ela possui distintas nuances e possibilidades de aplicação. E a sua derivação mais recente trata-se da Podcast Ethnography, cuja proposição nos leva a pensar em 3 maneiras de traduzir para a língua portuguesa, segundo as variações e possibilidades de interpretação. Ou seja, nós sabemos que trazer do inglês, uma tradução do inglês, nem sempre é fácil, né? Você precisa levar em consideração o contexto, enfim, várias questões. E quando nós abordamos esse método, a gente também pensou nesse sentido. Tanto que nós traduzimos aqui como etnografia na podosfera. Mas o termo original é Podcast Ethnography. Diante das variações, trouxemos a etnografia na podosfera, principalmente em virtude de ampliarmos a proposta metodológica de pesquisa para mais de um podcast em vários agregadores. Lembra que nós temos a podosfera, que é um ecossistema, e que tem os seus atores, né? São os produtores, é a audiência, são os patrocinadores, são os agregadores, né, as plataformas de áudio. As mídias sociais, às vezes, também entram e podem ser analisadas, né, em uma pesquisa acadêmica. Então, como embasamento teórico e metodológico, a etnografia, ela nos permite traçar um roteiro de pesquisa visando o desenvolvimento dos estudos nos quais o podcast emerge como objeto de investigação. E aí, qual é a base desse método? Nós temos a triangulação EEE, que os próprios autores explicam, né? Um método chamado Podcast Ethnography, onde nós temos a exploração, o engajamento e examinar o conteúdo, certo? É um artigo que eu indico para vocês, tá? Que vocês deem uma olhada. Quem tiver interesse aí
em estudar o podcast a fundo ou pegar algum determinado tema na podosfera e começar a ouvir e fazer, quem sabe, um TCC ou um artigo científico, então esse método ele é super recomendado, tá? Então você parte de explorar o conteúdo, de engajar com a comunidade e examinar o conteúdo. Então é bastante complexo, certo? Porque é um caminho aí, são 3 vias, né, para um mesmo objetivo, que é você fazer de fato uma etnografia, tá? A etnografia é um método de pesquisa consolidado na área das ciências sociais e ciências sociais aplicadas, que esses autores trouxeram para o ambiente, aí, para a mídia podcast. E aquele percurso metodológico que eu trouxe, né, inicialmente, aí tá aqui o esquema, ó, que a gente apresenta com base em cada variável, né, subindo aqui os degraus, ó. Como método de pesquisa, a aplicação da etnografia em podcast, né, por meio dessa triangulação, como tipo de pesquisa exploratória nos agregadores de podcast, ou seja, nas plataformas de áudio, como instrumento para coleta de dados, as capturas de tela, que são muito importantes, tá? Porque aí você comprova a data e o horário daquele determinado podcast, né, que ele foi disponibilizado, ou que ele foi alterado, ou que você acessou, certo? Formulário, diário de campo eletrônicos, metadados e softwares, ou seja, a descrição em metadados, né? Título, palestrante, patrocinador, tempo de duração, tempo de intervalo, então tudo isso entra, tá? Na técnica para coleta de dados, a transcrição dos episódios através de sites específicos. Aqui entram os recursos de IA, que eu comentei no início, que dá um tema para um outro momento, né? Então você tem vários sites que transcrevem o conteúdo. No Cocriando a gente usa o TurboScribe. Depois de testar vários, né? Nós optamos pelo TurboScribe tanto pela relação custo-benefício como na fidedignidade ali da língua portuguesa, né? A gente altera pouca coisa quando ele transcreve o conteúdo em português. Então, isso deve ser levado em consideração quando você decidir por uma plataforma de transcrição, tá? Do conteúdo em áudio. E, por fim, a técnica de análise de dados. Você faz uma análise de conteúdo por meio de codificação e categorização dos episódios. Lá na minha dissertação eu me aprofundo nisso, certo? Sobre análise de conteúdo, onde você pode aplicar também para a podosfera, tá? Eu já estou finalizando, certo? Mas eu vou aqui para o chat. Raquel, voltando às mídias sociais, o TikTok é uma boa mídia de divulgação? Consumo os 2 e vejo sempre cortes de podcast no TikTok. Sim, principalmente quando a gente vê que o Celton Mello se rendeu e faz propaganda para divulgar literatura no TikTok, certo? Sim. Muitos youtubers fazem lives simultâneas, né? Não é só o YouTube que está pagando mais as contas deles, não. Eles estão indo para o TikTok, sim. E essa expansão vai ser cada vez maior, gente, certo? Principalmente para conteúdos curtos. E o YouTube lançou uma política para a gente agora que eu digo para a gente que produz para lá, ele envia as notificações, né, para os produtores. E uma delas é priorizar um conteúdo de 40 a 45 minutos no máximo. Mas aí para quem faz live de 2 horas, de 3 horas, aí só resta o quê? Os shorts, né? Então, investir nos shorts e lançar, tanto no YouTube como no TikTok, tá? Mas sim, o TikTok, ele tem sido, sim, um instrumento aí para muitos produtores. Então, no teu planejamento, se você estiver planejando aí estar nessa área, nesse nicho, pode considerar, sim, o TikTok. E para finalizar, a gente não pode abrir mão aqui desses pontos, que cada um tem a sua complexidade, cada um dá tema para outras palestras, certo? Que é a gestão de conteúdo, e aí tem especializações, tem tecnólogo, tem graduação para isso, tá? Gestão de conteúdo em mídias sociais, em conteúdo multimídia, então vocês podem dar uma pesquisada. E é transição mesmo de carreira, né? Nós estarmos prontos aí para o que está vindo, né?
em termos aí de mídia social. Gestão de projetos, formação de equipes de trabalho, equipes multidisciplinares, né? Seleção de infraestrutura física e tecnológica para as gravações. Ah, mas eu não tenho nem ideia, vou começar só quando eu tiver. Não, começa com o que tem. Se só tem o celular, começa com o celular, numa mesinha, nem que seja numa mesinha de bar, que aí depois você tira o ruído, né? Então, começa, iniciar. Aí quando você vê, você vai ter a tua infraestrutura, né? Com certeza. Porque se você entra em um nicho como esse, claro que você almeja expandir. A definição de estratégias para edição de áudio e a proposição de estratégias para angariar parceiros e patrocinadores. Aí se você for da esfera pública, fica de olho aí nos editais, né? Se for da privada, você vai ter que convencer os parceiros, né, de que aquele teu projeto tem um diferencial e que aí você pode trazer a marca dele para anunciar. Então, basicamente, esse é o caminho, tá? Acho que a Erilene está aqui no chat, fica a dica, já temos os temas para as próximas explanações suas, certo? Eu prometo não demorar muito agora nas respostas, viu? Por e-mail lá. Tá aqui as referências, gente, dessa apresentação. Temos o dicionário de metodologia científica, né, do Fábio Apolinário. É muito bom esse dicionário de 2011. Temos a elaboração de pesquisa científica do José Oswaldo de Sordi. Temos uma bibliotecária que escreveu sobre os podcasts lá no início dos anos 2000, né? É um livro internacional da Farcas, mas ela já trouxe essa mídia para a discussão. Tá aqui os autores Landstrom, né, que trazem esse artigo de 2021 sobre a etnografia em podcast, né? O significado da palavra podosfera está lá no Collins, pelo menos na época que eu pesquisei, só achei lá, certo? Não tinha no Oxford, não tinha em outro, eu só tinha no Collins, e aí eu trouxe para cá. Das minhas produções, tem o artigo sobre as fases de planejamento, tá? Publicado numa revista lá de São Paulo, e sobre o método de pesquisa, publicado numa revista lá de Belo Horizonte. Então tá aqui os links também aqui nas referências, né? Lá no Spotify tem 34 episódios para vocês ouvirem, certo? Do Spotify for Podcasters Summit, um evento realizado em São Paulo em 2019, que é referência para quem quiser se aventurar aí no mundo da podosfera, tá? São 34 episódios, vale a pena vocês ouvirem todos, certo? Eles ainda não tiraram, ainda tá lá, nesse link aqui, que vocês vão poder acessar quando eu passar a apresentação aí para as meninas, né, em PDF, vocês vão poder aí acessar e ouvir, né, seja lá onde for, o que você estiver fazendo, você vai conseguir ouvir. E Metodologia da Ciência, né, do Alfonso Trujillo Ferrari, que é a base aqui que eu usei também, um livro de 1974, mas que amplia esse olhar aí sobre a metodologia de pesquisa, tá? E é base lá para quem quiser estudar esse tema também. Tá aqui meus contatos, estamos lá no YouTube, @canal Cocriando, nas plataformas de áudio com Cocriando na Podosfera, estamos principalmente no LinkedIn, tá? Temos aí nos dedicado a alguns artigos no LinkedIn e uma movimentação maior por lá. Ano que vem estaremos investindo aí também no Instagram, estaremos com a equipe para o Instagram. Aqui meu número também é o WhatsApp, meu e-mail e o Bento, né, que a gente utiliza para postar os nossos portfólios lá, nossas produções aí no decorrer desses anos. Então estão todas lá. Obrigado, gente, agradeço a atenção. Acho que foi 1 hora, hein? 1 hora cravada aí, certo? E dizer que quem perdeu alguma coisa, segunda-feira esse conteúdo vai estar em áudio lá no Cocriando, tá? Segunda é o dia 27, né? Segunda, Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. E aí a gente vai lançar 2 episódios lá, nessa perspectiva aqui da gente mostrar a importância, né, dessa produção de conteúdo e do bibliotecário estar inserido aí nesse âmbito, que a gente não tem mais como fugir disso, né, Roxane? Então, gente, é isso. Eu gostaria de finalizar agora esse pequeno momento que a gente teve com o Ed, agradecer a ele a disponibilidade,
agradecer por esse pequeno passeio que ele fez com a gente nesse universo dos podcasts, que é muito amplo, né, a gente viu ele acredito que ele esmiuçou, assim, de forma bem prática pra gente, esse universo, né, que tem dentro dessa esfera. E dá para perceber que muito amplo, né, tudo que a gente pode fazer dentro desse ambiente, principalmente relacionado a conteúdos de conhecimento acadêmico, né, que todas as áreas podem estar inseridas dentro desse ambiente e que vai ajudar de forma, coletiva, né, você criando os seus conteúdos acaba ajudando pessoas que você nem imagina. E ele deu grandes dicas aqui, insights muito bons, e acredito que quem tiver participado, ficou com isso na cabeça de querer criar seus conteúdos, né. Hã, queria agradecer, né, reiterar e agradecer mais uma vez a ele, por ter essa disponibilidade e quem quiser e ficou curioso, ficou com dúvida, quiser o contato, a gente aqui da biblioteca, a gente dis vai disponibilizar, né, ele já está deixando aqui na tela, né, para vocês, então se vocês quiserem se aprofundar mais, tirar dúvidas, né, com ele, eu acho que a gente pode estar disponibilizando para vocês contatos, se vocês não anotaram, enfim, fica a dica e acredito que é isso. Agradecer mais uma vez, agradecer a vocês que participaram. Muito obrigada por esse tempo e obrigada a todos. Fica aberto para próximos eventos, próximas ideias, a gente continuar essa conversa e outras conversas também, outros temas. E é isso. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao Ed. Boa noite, gente.